Queridos irmãos, amigas, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Com muita alegria que nós estamos retornando ao estudo das quintas-feiras, trabalho esse que fazemos em torno do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Então, que todos possam se sentirem acolhidos, que possamos juntos trabalhar de sorte que o entendimento se faça dentro de um ambiente de solidariedade, de igualdade, de fraternidade. Nós também abraçamos, dando boas-vindas a todos os nossos amigos que nos acompanham através da transmissão pela Rede Amigo Espírita. E também aqueles que estão acompanhando através do canal da rede no YouTube. Nós temos ali os amigos que já estão se interagindo, é um grupo amigo e que, vez por outras, acolhe também corações que vêm a primeira vez, tendo na Cleusa a nossa representante que faz a moderação do chat. E aos nossos amigos também do Facebook que nos acompanham. Aos trabalhadores da FIAC que estão em casa, nós também fazemos a transmissão através do site da casa, o site oficial www.feac.org.br. E também aos ouvintes, os nossos queridos amigos de Maceió, na direção da Rádio Brasil Espírita, que atinge a um número também expressivo de companheiros que acompanham os estudos em várias partes do planeta. Então nós vamos, sem delongas, iniciar o nosso trabalho. Estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, trabalhando considerações sobre a reencarnação. Então, na última semana, nós queremos agradecer aqui a presença do Eduardo Mendes, que fez o trabalho e ele desenvolveu o tema sobre o planejamento reencarnatório, que nós tivemos, inclusive, um público muito interessante, muito expressivo, que acompanhou ao vivo, em torno de 32 mil pessoas. Foi na última semana. E hoje nós vamos retornar àquele ponto em que nós paramos, quando, 15 dias atrás, nós fizemos um estudo aqui, eu e o Júlio, estão lembrados? Onde nós desenvolvemos a questão 167 até 170. Então, hoje, sem voltar na questão já trabalhada, pede para aumentar só um pouquinho aqui para mim, o retorno do som. Nós vamos direto para a questão 171. Justiça da reencarnação. Eu vou ter que contar com a paciência de vocês, porque nós temos a pergunta, a resposta, e temos aqui um comentário extraordinário do nosso educador, mestre Allan Kardec. Vamos lá. Kardec formulou assim aos espíritos a seguinte pergunta: em que se baseia o dogma da reencarnação? Resposta da espiritualidade superior. O dogma da reencarnação se baseia, portanto, abre aspas, na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom Pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Esta é a resposta. Agora o comentário do professor,
o nosso senhor, amigo, patrono desta casa e do projeto do Espiritismo, Allan Kardec. Ele escreveu assim para... Todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Mas, em sua justiça, Ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Deus não agiria com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontram obstáculos ao seu melhoramento. Independente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus. Com respeito aos homens de formação moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, porque nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provas ou provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. Último parágrafo. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que venha a achar-se por toda a eternidade em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. A ideia de que aquela inferioridade não deserdará para sempre do supremo bem e que poderá conquistá-lo mediante novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Quem é que, no final da sua carreira, não lamenta ter adquirido, tarde demais, uma experiência de que já não pode aproveitar? Esta experiência tardia não fica perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Que texto, hein? Claro, objetivo, e sintetiza uma das máximas que a doutrina espírita propõe: o estudo sobre a reencarnação. Então, a gente observa que a pergunta de Kardec, ela é extraordinária para o nosso entendimento. Porque ele vem trabalhar os aspectos da justiça divina. Em que se baseia o dogma da reencarnação? E os espíritos então vão desenvolver o tema. Se baseia o dogma, ou esse pilar, ou essa doutrina, que a reencarnação é um dos pilares do espiritismo. Se baseia na justiça de Deus e na revelação. A justiça e a revelação sintetiza todo esse arcabouço que foi apresentado. Vamos lá. Justiça. Por que a justiça? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Somos filhos de Deus, com uma destinação bem definida, que é a perfeição. Então não há possibilidade de alcançar a perfeição
em qualquer matéria que a gente for discutir aqui na Terra, nos pautando apenas em alguns decênios de estudo e de vivência. Vocês veem coerência no que eu falei? Nas mais simples atividades, por mais que o indivíduo se apresente como um doutor da matéria, no fundo ele é um aprendiz. Aliás, quem se revela como doutor está trabalhando nas bases da arrogância, da presunção. O doutorado é um título acadêmico, que deve ser respeitado e é a meta de muitos estudiosos. E não podia ser diferente. Mas se você for fazer uma entrevista com um dos doutores mais experientes, que tenha um mínimo bom senso no que remonta aos desafios da ciência que ele professa, ele vai dizer que ele tem muito que aprender. Deu aí? A gente vai percebendo nas tarefas mais simples que a gente realiza durante a vida. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar a filosofia dentro dos planos práticos da vida. Aí eu costumo contar algumas lições aqui, até com humor. Mas é para a gente poder aprender sorrindo também. Eu costumo usar o exemplo do fazer arroz. Já ouviram aqui Casalberto falando do arroz? Quem sabe fazer arroz aqui? Não é? Que eu acredito que tenha muita gente que é especialista em fazer arroz. Sabe que o arroz é uma arte que você aprende e depois você vai exercitá-la no dia a dia. E, obviamente, você vai mecanizar isso. Não é verdade? Você já sabe as doses, o tempo para ser utilizado, o fogo, o tipo de panela, o tempero, não é? Os instrumentos que você vai usar para mexer o arroz na panela. Você sabe do tempo do cozimento. Tem uns que fazem arroz com uma água, outros com 2 águas. Hein? Tem uns que fazem com manteiga, outros com óleo. Não tem umas histórias assim? Todo arroz que a cozinheira ou cozinheiro for fazer, ele estará diante sempre de um desafio. Porque se ele vacilar em algum dos quesitos, o arroz pode não sair conforme ele vem saindo há algum tempo, não é verdade? Mas isso não tem a ver com o aprendizado, tem a ver com a atenção, tem a ver com a habilidade. Ok. Mas vamos aqui refletir o seguinte: nós estamos, em cada momento em que estamos na cozinha fazendo o arroz, o nosso estado íntimo é diferente. O seu estado emocional, o seu tipo de vibração, de pensamentos, o seu contexto de vida naquele momento é diferente. Então, quando você estiver fazendo arroz, você estará tendo uma oportunidade, além de lidar com a realização do processo do arroz, da feitura do arroz, que é uma arte, você estará também diante de outras circunstâncias que se abrem na vida para você desenvolver outras questões. Mas eu não vou fazer só arroz. Eu também vou fazer uma composição. Qual vai ser a composição? Aí, dentro desse quesito aí, do almoço ou do jantar, você estará o tempo todo sendo convidado a potencializar, a desenvolver, a se habilitar, a exercitar aspectos que vão te candidatar a um doutorado, não é? Na parte gourmet. Mas não é só arroz, então tem outros pratos, outras iguarias que você... Não é? Até você pode chegar num estado máximo lá de aprendizado, mas mesmo assim o tempo todo haverá oportunidades para o aprendizado. Será que uma vida só é suficiente para você se tornar um grande mestre Cuca? Então vamos pensar
nas coisas mais simples, porque elas nos remetem às coisas grandes, às maiores, às mais complexas. Então, nós estamos aqui na Terra para desenvolver N tipo de inteligências. Então, tem a inteligência emocional, a inteligência racional, existe a inteligência social, enfim, podemos listar aqui várias. Você que é um doutor num consultório, você vai lidar com cada paciente que adentrar, sendo convidado a um desafio diferente, porque são unidades espirituais, são individualidades. Então, a maneira com que você vai recebê-lo, que você vai tratá-lo, que você vai orientá-lo, que você vai encaminhar, que você vai acompanhar, que você vai despedir, você estará desenvolvendo uma arte extraordinária da relação com o seu paciente. Então, nós já estamos aqui falando da relação social. Nós vivemos num mundo de interdependência, diz Emmanuel. Nós nos relacionamos, nós nos precisamos. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém vive só, ninguém é feliz sem se envolver no contexto da vida, da ambiência, da convivência. Porque se promovermos uma caminhada em que vamos nos desmembrar, que vamos nos desvincular, podemos cair na alienação, na dogmatização, na radicalização. Podemos nos embrenhar num contexto que depois é difícil para sair. Então, quanto mais você conviver com pessoas, maior será os desafios para que você vença as suas inibições, para que você aprenda, por exemplo, a não ser parcial, aprenda a lidar com as diferenças. Cada um de nós somos seres pensantes, portanto, somos diferentes. Não existe ninguém igual a você no universo. Aí que está a majestade divina, a imponência de Deus, a sabedoria suprema. Então, se não existe dois Carlos Alberto, aliás, dois espíritos, não existe um espírito igual ao meu espírito. Porque falar Carlos Alberto, eu estou falando de personas. Porque Carlos Alberto é um nome que eu recebi como desafio nessa encarnação. E, aliás, vai aí uma dica. Não é à toa que você tem o nome que você tem. Hoje eu recebi um presente e eu vou contar para vocês. Eu recebi um presente porque eu estou ficando mais velho hoje. Posso contar isso? Posso, não posso? Então tá. Aí perguntaram para mim, quantos anos você está fazendo? Eu falei assim, 49 AC. Como é que é, Carlos Alberto? 49 antes de Cristo? Eu falei assim, não, calma. É 49 antes de 100. Então, ano que vem é 48 antes de 100, no outro é 47. Captou que eu estou diminuindo? Porque ele vai até o 100. Entendeu? Porque se eu for dentro da maratona normal, eu vou agregando valores, não é verdade? Isso é só para fazer uma brincadeira. E aí eu recebi um presente, foi uma lembrança de criança, que a minha mãe me deu de presente, que foi um certificado de batismo, dado pela igreja na qual eu fui batizado. E aí, olha para você ver, foi na Igreja Sagrada Família. Olha que extraordinário. Sagrada Família, porque toda família é sagrada. A gente costuma esquecer disso. E aí, eu estava olhando o certificado de batismo, quando eu fixei o olhar, vi o desenho lá, bonitinho, emplastificado, né? Já está todo amarelo, né? Quase um documento arqueológico. E aí, eu fiquei observando, e o nome do padre é Carlos Alberto. Olha para você ver. Olha que extraordinário. Extraordinário não é o nome, não, tá, gente? É a coincidência, entre aspas, né? Ou seja, eu, Carlos Alberto, o padre que promoveu a cerimônia, se chamava Carlos Alberto. Por acaso isso? Não, ali eu posso definir assim com muita clareza, que era uma confirmação. Na época eu ainda era católico, tá bom, gente? Porque espírita não
trabalha nessa linha mais. Não é? Com todo respeito aos católicos. Entenderam o que eu estou dizendo? Mas era uma confirmação. Qual que é a representação do batismo? Não é um envolvimento, uma consagração, uma bênção, uma purificação, seja o símbolo que ele represente. Hoje eu estou aqui numa casa espírita que tem como patrono Allan Kardec. Qual que é a proposta de Allan Kardec para os espíritas? Conversar conosco sobre o batismo. Batismo. É o batismo. Porque Allan Kardec é o precursor. Como João Batista foi o precursor de Jesus, Allan Kardec representa os procedimentos que são precursores da vivência do Evangelho em novas bases. Em bases que são que se apresentam como sustentação para uma fé raciocinada. Uma fé que nos coloca diante da verdade, que até então ficou guardada. Simbolicamente, ela ficou bem cuidada através dos milênios, porque foi esse o papel dos religiosos até agora, até a chegada de Allan Kardec. Porque Allan Kardec oferece para a humanidade uma chave para entender as Escrituras, uma chave para entender os feitos dos profetas, uma chave para entender o símbolo, por exemplo, de um paraíso que era habitado por um ser criado por Deus, que com o passar do tempo recebeu o nome de Adão, e que depois surge uma mulher da costela do Adão, de nome Eva. Aí, porque não respeitaram, não seguiram as normas, foram expulsos de um paraíso, no chamado pecado original. Aí, eles fundamentaram, estabeleceram uma sagrada família, onde Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, ou Abel e Caim. O que aconteceu? A habitação do mundo era só os 4. Aí, Caim matou Abel, não foi? E se tornou desgraçado. E Caim, então, foi expulso daquela região e foi viver na região de Nod. Era uma cidade. Como assim? Não era só primeiro primeira individualidade, depois a dualidade, o casal, aí depois surgiu um filho, aí vira família, porque enquanto é 2 não é família, ainda não é família. Família se apresenta quando vem o fruto, o filho, seja ele natural ou na adoção, não importa. Aí um deles mata o irmão, aí ele vai ficar o quê? Numa situação de queda, então ele vai ser expulso. Aí esse mesmo painel da história apresenta ele indo para uma cidade para coabitar com outros que moravam lá. Então significa que não foi assim como a gente acreditou durante mais de 4.000 anos. Estou falando 4.000 anos. 2.000 anos para cá é Jesus. Tá bom? Então tem uma história judaica aí para trás. Qual que é o papel da doutrina espírita hoje? Nos oferecer a chave para a gente entender. A criação, sim. Deus ainda não, porque nos falta sentido. Nos falta sentido. Então o objetivo do Espiritismo é estudar Deus. Allan Kardec fala, se queremos ter uma noção assim muito tímida do Senhor da vida, vamos estudar a obra dele. Qual que é o papel do Espiritismo? Apresentar uma ciência que o homem aí fora não domina. Porque o homem aí fora vai lutar para se tornar doutor na ciência material. A ciência aqui é a ciência do espírito. E como ciência do espírito, nós vamos o quê? Debater. Qual é a transcendência do fenômeno da reencarnação? Como um dogma, como justiça. Aí nós, como espírita, podemos dizer, então tá, eu acredito na reencarnação. O outro pode falar assim, não, eu tenho certeza da reencarnação. Fecha o livro e vai embora. Não é bem assim, meu amigo. Estudar a reencarnação é tarefa. Observe o que eu vou dizer.
É tarefa de toda hora. Toda hora. Porque o tempo todo, quando você estiver fazendo arroz, você não estará sendo convidado para controlar a chama? Saber a quantidade de água que tu vai colocar no arroz? Não é assim? O tempo todo você vai lidar com o fenômeno da reencarnação. Quando você avalia a vida, quando você observa um comportamento do semelhante, quando você avalia o seu comportamento, por que você reagiu assim e não de uma outra maneira? Por que você se planeja para seguir uma trilha, mas na hora que tu coloca o pé na estrada, aí alguma coisa te tira do contexto? De uma certa forma, em alguns aspectos, as suas tendências te obliteram, dificultam, obstaculizam para que você siga por esse caminho. Então, ou seja, para você seguir um caminho, você depende do seu esforço, mas também precisa que haja uma chancela do alto. Entenderam? Por mais que você queira trabalhar numa linha, se o alto não te autorizar, você não vai chegar lá onde que você se propõe. Agora, trabalhar de sorte a melhorar a si mesmo é responsabilidade de cada um. Então, compete a você se esforçar para cuidar das suas tendências. Aí é diferente. Se você ainda não dá conta, saiba que você precisa de encontrar elementos. Vem aqui para cá, ó. Vem para cá, Nicolau, ó. Aqui para frente. Gente, o pessoal senta aí atrás porque acha que aqui na frente é mais caro. É o contrário, é aqui que é 0,800. Só para brincar com vocês. Nós precisamos de entender esse mecanismo. Então o texto está falando na justiça de Deus e nas revelações. Captaram aí o que nós podemos falar de justiça? É a lógica. É os benefícios que a vida te concede. É justiça. É justiça. O texto, mais à frente, vai desenvolver outros aspectos, mas nós podemos sintetizar dizendo assim, mas eu não acho que seja justiça eu ser bonito, o outro ser feio, ou o contrário. Bom, vamos conversar a conversa dizendo o seguinte, qual que é o seu parâmetro de beleza? É discutível. Beleza depende do ponto de vista, da sensibilidade. Não é? Nós, por exemplo, criamos a iconografia ou a iconoclastia de Jesus com uma apresentação latina. Ele vivia entre os judeus. Então, para nós, ele tinha um cabelo assim, olhos azuis, etc. Aí a gente vai estabelecendo um protótipo de beleza. Mas é um protótipo de beleza ocidental? Qual que é o protótipo de beleza oriental? Sendo ele o governador espiritual do planeta, a beleza que temos que discutir do Mestre Jesus é a beleza da alma, e não os aspectos físicos. Por sinal, os espíritas dos primeiros tempos não eram tão iconoclastas como os de hoje. Isso é um equívoco que nós cometemos. Porque na doutrina espírita nós vamos estudando que o movimento ele não é idólatra. O movimento espírita ele não favorece as imagens, os cultos externos. É muito diferente. Então, quando, por exemplo, a gente coloca imagens na casa espírita, nós procuramos sempre ter o cuidado de talvez colocar um quadro da natureza. Vocês observaram que aqui atrás tinha um quadro do Kardec que ficou aqui quase 8 anos. Quase não, ficou 8 anos aqui. As transmissões pegavam o quadro. E quem sentava aqui tinha que fazer uma força para ver o rosto do Kardec, né? Porque nós fizemos de propósito que o rosto se apresentasse assim, bem diluído, assim, bem despistado no meio das nuvens, etc. Aí o pessoal fala assim, os meninos da evangelização, para falar que ele é espírito, não é? Que ele se apresenta como no meio de uma fumaça. Não é nada disso. Exatamente porque a nossa ideia é de trabalhar o espiritismo de sorte que a gente apague o rosto do Kardec. É isso que ele quer. Ele não quer ser admirado, cultuado. Pegaram lá? E o Bezerra? E o Emmanuel? Na mesma ótica. Porque o espiritismo, para nós, não podemos continuar revigorando
alimentando, sustentando um edifício que está caindo por terra. Olha como exemplo. Eu faço esse parâmetro porque ele é tão atual e tão eficiente, na minha concepção, posso estar errado, mas eu faço questão de citar. A figura, por exemplo, a influência de espíritos superiores sobre a Igreja Católica na atualidade. Não foi à toa que o Papa atual chegou onde ele chegou. E o que ele está fazendo lá na igreja? Ele está dizendo, de uma forma assim, até um tanto quanto muito para frente do tempo que ele vive, que pecado original, que a questão dos milagres, que as questões do culto aos mitos, da canonização, tudo isso precisa de ser revisto. Tudo isso precisa de revisto, porque não é bem assim. O Papa exorcizou o inferno, quase que ele foi para... Ele falou que não tem inferno, que o inferno está dentro das pessoas. Gente, a gente precisa de aprender a ver, mas ver com profundidade. Estas falas desse Papa, elas representam uma quebra de um paradigma de milênios. De milênios. Então, qual que é o projeto com o passar do tempo? É acabar com todo tipo de adoração exterior. Não foi o que Moisés apresentou para os judeus na época? O culto ao bezerro de ouro? Nós estamos caminhando para isso. Mas ainda demora muito tempo. Por isso é que vocês vão encontrar em casas espíritas verdadeiros templos católicos. Vocês encontrarão em centros espíritas templos protestantes, que costuma ter até batismo lá dentro. Costuma ter casamento lá dentro das casas espíritas. Costuma ter até velório na casa espírita, que é um lugar abençoado. Aí o espírito que vai ser velado lá no velório, ele vai ter uma proteção especial. Porque antigamente o enterro era no solo, não é? No altar dos sacerdotes, no altar da igreja. O cemitério era perto da igreja. Pegaram aí o que a gente está trabalhando, gente? Isso é de uma sutileza, que pode até não ser um assunto muito legal, muito chamativo, mas é para a gente voltar os nossos olhares para o que significa a revelação espírita. No dizer de Allan Kardec, o espiritismo dá tudo que o ser humano precisa para ser feliz na Terra. Interessante, porque eu li esse pensamento essa semana. Está na Revista Espírita de 1863, salvo engano. Isso mesmo. Não, está certo, 1863. Kardec diz assim, que o Espiritismo dá tudo que o homem precisa para ser feliz na Terra. Interessante, né? Porque a gente trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo aspectos da felicidade. Porque a felicidade no nosso mundo, ela é utópica. Nós podemos ter momentos felizes, mas ser feliz num mundo de contradição é complicado. Um mundo onde as instituições estão sem referências. Não é isso? A violência campeando. Como é que você vai falar em felicidade? Com essa desigualdade social? Eu saí de casa. Eu estou quase aposentando a televisão lá de casa. Eu só não aposento ela porque a gente consegue assistir uns filmes saindo fora um pouquinho da programação que a gente recebe o tempo todo dentro das nossas casas. Aquelas programações bem pacotinho, bem formatada. E no que remonta hoje aos noticiários, nós estamos muito sem opção. Porque ou vai se falar dos games, das batalhas, né, das batalhas entre líderes, que estão assim, dispostos a apertar botão e dizimar milhões de pessoas, ou a gente vai ver as catástrofes, que essa semana milhões de pessoas passaram por situações extremamente adversas, pânico nas ruas,
pânico, desespero nos corações, nos terremotos, nos furacões que visitaram a América do Norte. Ou então, se o noticiário é aqui no Brasil, a cada dia se descobre mais falcatrua. Agora, observem bem, as delações se tornaram o cardápio do brasileiro. Então, todo dia você tem uma delação. Não acaba nunca. E o interessante que mais nos deixa sensibilizado, é que ninguém tem culpa. Então, você tem um noticiário, delação aqui e resposta aqui, porque é o direito de resposta. Isso é por lei. Então, é muito interessante, porque entrega-se aqui e costuma ter um grupo enorme falando a mesma coisa, entregando aqueles que estão na direção, e esses que estão na direção afirmam que aqueles são mentirosos, e esses não têm culpa nenhuma, e a gente fica assim, onde que vai parar isso tudo? E aí vem um resultado muito prático para todos nós entendermos. Qual que é o resultado de tantas falcatruas que promoveram um rombo de mais de 6 trilhões nos cofres públicos do país? Qual que é o resultado disso tudo? É desigualdade social. É desigualdade social. Quantas pessoas precisam de hospital? Precisam de remédio? Precisam de saneamento básico? Vamos começar a pensar um pouco para além do nosso endereço. Vamos pensar que é um mundo onde as pessoas estão suplicando por educadores, por movimentos que promovam o livro, que promovam um mínimo de qualidade de vida que possa dar condição para as pessoas deitarem a cabeça no travesseiro e repousarem com uma certa esperança para o dia seguinte. Qual que é o papel do Espiritismo nesse momento, quando Kardec fala que o Espiritismo dá tudo que o homem precisa para ser feliz? Eu fiquei a tarde toda pensando nessa frase. E ela é muito óbvia para nós, em nível filosófico, porque em nível prático a conversa é bem diferente. O dogma da reencarnação se apoia na justiça de Deus e na revelação. A justiça, novamente, porque Deus nos concede o dom da vida. Isso é justiça. A oportunidade de evoluir para todos. Isso é a lei de igualdade. Para todos. E Ele nos dá, por justiça, todos os elementos que nós precisamos. A começar do corpo, da saúde ou da doença, depende do ponto de vista. Ele te dá o alimento. A justiça divina te deu a família. Você já parou para pensar nisso? Que você foi acolhido? Porque quando a gente solta as asinhas, é um tal de falar que a minha família não presta, que é uma beleza. Ah, eu queria ter nascido na família lá do fulano de tal. Olha que harmonia. Olha, nós queremos te dizer, com a chave da revelação espírita, que se você sair daqui e for para a família de lá, vai ser um caos na sua evolução. Porque você reencarnou foi nesta família. É nesta família que você tem os elementos que você precisa no atual instante evolucional. Você tem todos os recursos para você trabalhar as suas habilidades, as suas fragilidades, os seus potenciais neste momento. Pode até ser que amanhã você vai viver lá nessa outra família. Ou eu vou dizer até mais para apertar o parafuso. Aquela família que você assim morre de amores por ela, que você se dá bem com todo mundo, porque você já comeu sal com esta família em outras existências. Então os laços ali estão muito bem fundamentados. Ali costuma ter até alma gêmea, até alma irmã, afinidade. Olha, minha tia, eu daria tudo para ela. Quem dera se ela não fosse a minha mãe, porque existe tanto amor entre a gente, mas a minha mãe, eu não consigo nem olhar direito para ela. Isso é agressivo?
Não. Isso é o que acontece na sociedade. Filhos que não têm a mínima condição mais de conviver com os pais. Ou pais que refutam. Pais que, se puder, manda acabar com o filho. Ou eu estou falando algo que não faz parte do contexto social? Então, se nós estamos nesta jurisdição perfeita de Deus, ou seja, vivendo com adversários, é porque nós precisamos de aprender inicialmente a tolerá-los. Porque qual que é a missão que Jesus oferece, designa para todos aqueles que querem o seguir? O que Jesus propõe para nós? A lei. Qual é a lei de Deus? Ela se resume em ao amor. Por isso é que ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu pergunto para o Pedro: Pedro, nós estamos bem no amor? Amar ao próximo como a si mesmo. Eu só penso em mim. Eu falei: o Pedro não tem nada com ele não, viu, gente? É porque foi o primeiro nome que surgiu aqui. Porque senão ele pode achar que o Casalberto acertou na mosca. Não tem nada, não sei nada. Costuma a gente julgar umas bolas dessas durante o estudo, o indivíduo até desencarna. Nossa, como é que você sabia que eu estava pensando? Eu falei assim: olha, eu não sabia absolutamente nada. Eu estou falando aqui, desenvolvendo um assunto. Agora, se a carapuça encaixou aí, meu amigo, pode saber que nada acontece por acaso, não é justiça divina, e é a revelação. Justiça e revelação. Ou seja, a revelação bate na nossa porta o tempo todo. O tempo todo está chegando sinal. Sinal para que a gente possa perceber, primeiro, que é possível vencer. Segundo, que Deus nos apoia. E terceiro, que está tudo certo. Errado era eu que pensava que está errado. Então, eu saí de casa, falei que eu ia aposentar minha televisão. Não posso mais. Agora, eu não vou ficar o tempo todo assistindo o noticiário, porque não acaba as delações. É tanta coisa para delatar que vai ter que ter muito noticiário. Mas isso não me compete. Sabe o que me compete como talvez formador de opinião? Porque nós estamos aqui num processo de educação espiritual. Existe um microfone, existe uma câmera. Existe um movimento espiritual que está acontecendo aqui e que está sendo teletransportado para outros lares. Vocês sabem que na casa espírita existem equipamentos que estão captando frequências vibratórias, mensagens auditivas ou visuais, e que são levadas para, como se fossem equipamentos televisivos, para determinadas regiões do mundo espiritual, para que os espíritos assistam o que está acontecendo aqui, por exemplo, na casa espírita. Nós podemos vos informar que no mundo espiritual existem hospitais e escolas, e que existem alas que os indivíduos se reúnem para estudar evangelho, para estudar espiritismo. Não significa que eles vão ser espíritas, mas que eles vão vir para promover uma renovação nas religiões, renovações sociais. Por isso é que eu costumo conversar com um jovem. Ai, que saudade dos meus tempos. Eu converso com os jovens e falo assim, sobre a reencarnação. Mas isso aí eu sei. Meu Deus, eu costumo arquitetar todo um discurso para explicar a lógica da reencarnação. Você chega para o jovem e fala para ele: não, mas esse assunto eu já domino. Eu já sei. É óbvio. Costuma meu filho falar: papai, muda o discurso, papai, eu sei desse assunto. Esses meninos que estão reencarnando pegam as coisas numa velocidade. Mas o que eles precisam? E que talvez nós podemos oferecer. Não porque tenhamos autoridade moral. Nós podemos mostrar para eles, pela nossa transformação, pela nossa mudança, que existe uma luz que o mundo não dá. Nenhuma academia oferece. Nenhum doutor ou magistrado tem competência para se aproximar ou ser autoridade para vivenciar a luz que só o Cristo possui. A luz do amor. Então nós podemos, sim, a partir da nossa mudança, começar a iluminar a nós mesmos, obviamente,
mas iluminar a vida daqueles que estão conosco. Esse é o desafio dos espíritos. Vocês sabem que na Terra, dentro de uma população de mais de 7 bilhões de espíritos, o Brasil está com 220 milhões. 220 milhões. Olha a população de São Paulo. Uma coisa assim, astronomicamente gigantesca, né? Vamos dizer assim. Vamos pensar que um percentual muito pequeno destes 7 bilhões são de espíritos que têm autoridade espiritual de alta expressão. São pouquíssimos. Porque eles, na realidade, nos concedem a oportunidade para que nós convivamos uns com os outros dentro de um contexto mediano, para que a gente aprenda, a duras penas, o que vem a ser respeito ao próximo. A importância, por exemplo, de escolher o lado espiritual como prioridade. Porque, atualmente, a maioria das pessoas na Terra, a grande maioria das pessoas encarnadas, a prioridade é o ter. Ter. Pouquíssimos estão realmente compromissados em se tornar, em ser espíritos, que estamos apenas estagiando aqui num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo. E não tem ocasião melhor para falar disso do que no dia do aniversário. Porque no dia do aniversário, o pessoal falava assim para mim, e aonde que vai ser? O William, aonde vai ser a festa? Ele nem me deu os parabéns. Aonde? Eu quero saber onde que vai ser a festa, Casalberto. Eu falei assim, lá na FEAC. Ah, lá não vale. Eu falei assim, vai ser na FEAC. E olha, graças a Deus o bebedouro está funcionando a todo vapor. Vamos distribuir água fluidificada para todo mundo, passe magnético. Vamos falar de Jesus. Esta é a festa. Ah, eu queria bolo, salgadinho, eu queria engorda, eu queria refrigerante, eu queria música, eu queria uma sanfona, um violão. Graças a Deus ele não falou que queria outras coisas. Mas, contudo, todavia, porém, eu disse para ele, nós temos que festejar a vida. Eu conversava com uma parente hoje, uma amiga muito querida, ela falou assim, você vai festejar a vida? Eu falei assim, vou festejar a vida com Jesus. Porque tem muita gente que precisa dessa festa. Porque essa festa é falar de esperança, é falar de dignidade, é falar que vale a pena, é falar que tudo vai dar certo, que essas tempestades, as borrascas, elas são muito transitórias, elas passam numa velocidade incrível. É muito gostoso festejar a vida com quem está à beira da desencarnação, você poder passar a mão no rosto, enxugar um suor, limpar uma lágrima, contar uma história, passar a noite junto, falando de coisas boas, festejar a vida com quem, em tese, não pode festejar mais como festejou a vida inteira. Como é que o mundo vai mudar se a gente não se candidatar a fazer diferente? Aí que entra o diferencial. Vocês sabem muito bem que aqui não tem culto à vaidade, mas eu gosto de usar exemplos práticos para a gente entender. É festa, hoje é dia do aniversário do casamento? Por que não passa aqui? Vai comemorar depois. Quantas vezes na vida nós somos taxados de loucos, de fanáticos, e muitos desses que nos taxaram de radicais são aqueles que nos procuram hoje para pedir uma pílulazinha de paciência, uma dose magnética de um passe, ou de um instante para dialogar, para trocar experiência, para falar de coisas do espírito. Agora, por que estão nos procurando hoje? E ontem nos taxaram de loucos. Porque fomos nós ontem que fizemos isso com Jesus. Fomos nós que o abandonamos quando ele nos deu visão porque estávamos cegos. Foi ele que curou chaga quando leprosos estivemos. Quedados foi ele que nos soergueu. Foi ele. Quando, sofrendo bullying, ele disse assim, eu estou com você até o fim.
porque ele não tinha preconceito. Foi ele que cuidava daqueles que os políticos, que os líderes, ou que os habitantes da sociedade que querem apenas gozar, não dão atenção. Foi ele que deu atenção. Foi ele que inaugurou uma fase que vai se tornar a alavanca para mudar esse mundo. Então, Nicolau, quando nós vemos os noticiários e descobrindo que aqueles que deveriam ser exemplos de dignidade são os que estão sendo descobertos cometendo crimes hediondos, transvestidos de políticos, mas que são acadêmicos da loucura. Nesse instituto que foi estabelecido no nosso meio social, que é o Instituto da Prostituição e da Adulteração, de uma forma oficial, diante das câmeras e sem qualquer escrúpulo, sem qualquer problema em admitir. A história é mentir. Apoiado nos termos complexos do juridiquês, que escondem para se manterem nos seus postos. Meu amigo, não espere que o mundo vá mudar por eles. Porque não é assim que funciona. Por que a nossa academia, a nossa escola está surrupiada, destruída? Por que o voto no país é obrigatório? Porque os analfabetos são o subproduto da condição que eles elegem. É muito fácil manipular o que não sabe. Você dá para ele, como os romanos faziam, pão e circo, Bolsa Família, em nome de aspectos sociais. Na realidade, os homens promovem situações para se tornarem líderes perpétuos. Não esperem que estes homens mudem o planeta. Quem vai mudar o planeta é você, sob a jurisdição daquele que te ama e que dá a vida por você. Ele pode não te dar o dinheiro para você pagar a conta da Sky. O Casalberto, mas Sky? Outro dia eu passei numa comunidade ali, meu Deus, tinha mais Sky do que muitos bairros assim, até mais sofisticados. Então tem Sky, TV a cabo, não é meritocracia de ninguém. Vamos pensar nisso, porque se a gente não movimentar para mudar, vamos continuar assistindo às cenas que deprimem. Vamos continuar sendo manipulados por aqueles que querem que a população tenha medo, para que eles possam manipular recursos financeiros e continuar promovendo as suas riquezas pessoais. Com todo respeito, o que está acontecendo no mundo, gente? O furacão que destruiu o Caribe, as ilhas, os lugares mais paradisíacos desse planeta. O furacão destruiu tudo. Por quê, Nicolau? Será que no dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram abatidas por aquelas naves, por radicais loucos, trevosos, será que a queda do World Trade Center, como as ilhas do Caribe, como as praias da Flórida, não estão nos mostrando, não estão nos advertindo que o materialismo tem um prazo de validade? Essa crise que assola o nosso país, será que ela não está apontando para os brasileiros
qual é realmente o objetivo da nossa estada aqui? Se matar para adquirir bens, para depois, morto, ter que usar esses recursos para comprar remédio, ajuntar em celeiro, para desencarnar e deixar herança, brigas. O indivíduo nem fechou os olhos, está lá os herdeiros já arquitetando qual é a parte que eles vão receber, para não dizer dos aparelhos que são desligados, das medicações que são dadas na surdina, para acelerar a partida, porque o indivíduo está fazendo hora extra. Eu escutei isso essa semana, amigo. Esta semana eu escutei isso. Aí ele desencarna, porque eu estou de olho, é no que me faz rir. Não é assim que a gente fala, que é dito na sociedade? Faz-me rir. Faz-me rir. Esse que faz-me rir é o que vai fazer chorar amanhã. Coitado do dinheiro, né? Até parece que o dinheiro tem alma. Mas não é o dinheiro, é o que envolve o dinheiro, que é o interesse pessoal. A revelação espírita pode nos dar tudo que nós precisamos para encontrar a felicidade na Terra. Nicolau, hoje eu recebi um vídeo e eu compartilhei esse vídeo para um grupo seleto de amigos, que eu não tenho tempo para ficar envolvido com a minha secretária, chama de Zap Zap. Eu não tenho tempo, mas hoje eu compartilhei, porque foi um vídeo que chegou para mim de um amigo muito querido, que é um vídeo talvez de uns 4 ou 5 minutos, quando Chico Xavier, no finalzinho de vida, não sei precisar o ano, mas ele foi votar, e era uma eleição, inclusive eu identifiquei no final, que era uma eleição para prefeito. Obviamente, devia estar envolvendo outros cargos, mas prefeito. O prefeito estava inserido. O Chico sai de casa, auxiliado pelo Eurípides, o filho adotivo, e por uma companheira, que eu não consegui identificar se foi a Donda, vão carregando, praticamente carregando o Chico. Ele descendo do táxi, a duras penas, parou o trânsito todo, né? Imagine a morosidade daquele velhinho descendo, escorado por 2 pessoas, andando numa velocidade extremamente, com uma lentidão, né? Vou inverter, com uma lentidão absurda, e ele foi andando, até chegar na urna. Já era a urna eletrônica, essas que são confiáveis para dedéu, né? E aí vocês discutem aí entre vocês, porque não é assunto que me compete, mas eu vou lá apertar. Para onde que vai, eu não sei. Do que vai fazer aquele botão que eu apertei, também não sei. Agora, eu só me pergunto por que em países sérios, como os Estados Unidos, a votação ainda é na cédula. Mas isso aí é para vocês debaterem, porque não é minha área. Vou repetir. Ele vai lá, aperta o botãozinho, com toda a dificuldade, aí sai da urna. Obviamente, ele tinha que ser acompanhado, né? E você vê claramente que não teve influência, vota ali. Porque tem muita gente que é levada lá, você aperta aqui. São umas coisas assim de brasileiro? Brasileiro é um artista para driblar a própria consciência. Mas aí, lá vai ele. Até que no final, quando terminou, chegou o microfone para ele. Ele com dificuldade absurda de ouvir a pergunta. A entrevistadora questionou: o senhor acha importante vir aqui votar? O senhor não tem mais a obrigação pela sua idade. Ele, igual aquela velhinha da Praça da Alegria, né? Vitrola! Ela perguntou uma coisa e ele entendeu outra. Aí, com muito custo, minha filha, eu vim votar para prefeito. Ela perguntou outra coisa, mas ele afirmou: eu vim votar para prefeito. O senhor acha importante? O que o senhor espera do prefeito? O que o senhor espera do político no Brasil? Se eu não estiver errado, ele usou duas palavras. Você assistiu, não assistiu? Ele falou: justiça e responsabilidade. É o que ele espera
do político no Brasil. Justiça e responsabilidade. A nação brasileira espera justiça e responsabilidade. E que bênção que nós não estamos vendo. Porque esta é uma das melhores escolas para não se repetir. Ah, mas é apologia para a irresponsabilidade e para a injustiça. É uma forma de induzir. Não é não. Por quê? A falta, a escassez, as escolas surrupiadas, esse caos social está batendo na porta de todo mundo. E os meninos estão vendo, na prática, que o crime não compensa. E, obviamente, que esses que estamos cometendo os crimes de hoje, estamos tendo oportunidades derradeiras. Não se enganem. A chave do Espiritismo nos mostra isso com muita leveza, com muita clareza. E, ao mesmo tempo, toca o nosso coração, porque nós nos apiedamos. Estes que estão brincando com a justiça e com a responsabilidade, amigos, eles têm a mesma destinação que eu e vocês. Eles têm a mesma destinação que o Chico Xavier teve. Cadeira de roda, caixão, alguns cadeia. A desencarnação é para todos. Para o bom, para o justo, para o injusto e para o delinquente. A desencarnação é uma porta que todos nós vamos entrar, porque todos adentramos pela porta da reencarnação. Só que o que acontece? Não tem mais inferno. Isso é fábula que acabou. Não tem mais sustentação. Porque os homens já adquirem maturidade suficiente para entender que Deus é justo. E por que Deus permite, então? Porque Ele dá oportunidades. Mas a cada um, afirma Jesus, segundo as suas obras. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem apresenta a misericórdia há de o sustentar. E aí, já que nós falamos do Chico, é extraordinário quando a gente busca na vida dele, nas experiências que ele viveu e nos legou, frases como: o maior rico é aquele que menos precisa. É aquele que dá conta, que vive com o que ele tem. Isso para ele é suficiente. Como você pode ser feliz na terra? Você pode estar perguntando até agora, porque o Espiritismo dá tudo o que as pessoas precisam para ser feliz na terra. O que o Espiritismo dá? Eu até agora não ouvi. Ninguém falou. O Nicolau falou que Jesus oferece o amor, né? Sem dúvida. Ah, então é o amor? Não. O Espiritismo. Nós não estamos falando de Jesus, embora o Espiritismo seja uma ferramenta dele. O Espiritismo te dá o conhecimento. A sabedoria é conquista sua. Porque você pode fazer bom uso do conhecimento ou não. A reencarnação, vou trazer um dado estatístico. Vocês sabiam que 2/3 da habitação planetária é reencarnacionista? 2/3. 7 bilhões. Faz a conta aí para mim, Pedro. Você é novo, está com uma memória boa. 2/3 de 7 bilhões? Vamos lá. Vocês estão devagar, gente. Vamos lá, a reencarnação está acabando. Daqui a pouco eu estou fazendo 48 AC. 5 bilhões. Acreditam na reencarnação? Observem que estado que se encontra o planeta. É suficiente acreditar na reencarnação? Obviamente que não, porque senão o mundo estava num outro patamar. Então não basta você pegar o Livro dos Espíritos, e aliás, deixa eu até explicar. Eu só falei da reencarnação, tá bom? Porque
muitos reencarnacionistas não são espíritas. Aliás, espírita é uma miçanga, viu, gente? É uma agulha no palheiro. Nós somos um grupo muito piquititinho, como diz os menininhos, muito piquititinho. Mas como é que o espiritismo, então, vai chegar para toda a população planetária? Isso é um assunto que a gente vai discutir em uma outra oportunidade. Mas vai acontecer. Não porque o espiritismo vai substituir as outras religiões, porque não é o papel dele. Mas o espiritismo será a alma de todas as religiões. O conhecimento da reencarnação, mas a luminiscência do evangelho vai atingir os corações no momento oportuno. Tem muita gente que trabalha em outras religiões que são espíritas convictos, só que não conhecem o espiritismo. Você pega, olha com todo respeito. Eu fico vendo aí a turma que fica distribuindo, né? Chega para a gente, compartilhada. Por exemplo, os textos do Papa Francisco. Meu Deus, eu tenho para mim, eu ainda vou pedir para ele. Aqui na Terra não vou porque eu não vou conseguir. A não ser que eu seja amigo do Luciano Huck. Porque se for amigo do Luciano Huck, dá para fazer entrevista com o Papa. Ô, homem poderoso. Mas lá no mundo espiritual eu vou pedir uma entrevista com o Francisco. Não é com o de Assis, não. Com o nosso argentino hermano, o Papa. Vou fazer uma entrevista com ele, que eu vou fazer uma pergunta só. O senhor já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Ou não, vou fazer duas. Eu tenho para mim que de vez em quando você dá uma passeada nos textos do Emmanuel. Não é possível! Só para brincar, tá, gente? Sem partidarismo, não é por aí. Mas o conteúdo é o mesmo. O ensinamento filosófico do Evangelho é extraordinário, porque ele é prático. Ele está nos convidando para sair da mesmice. Por isso é que ele escolheu viver num apartamento, junto com membros, entre aspas, comum da igreja. Ele não quis viver no palácio reservado para os papas. Vocês sabem dessa história? Porque ele quer conviver com pessoas. Olha o mundo que nós vivemos. As pessoas não se tratam, não conversam. O agradecimento que eu tenho, Soni, de tanto WhatsApp que eu recebi hoje no meu aniversário. Meu Deus, fiquei sensibilizado. Mas eu prefiro o abraço. Eu prefiro o olho no olho. Muita gente me mandou o WhatsApp porque está em outro lugar do mundo. Não tem jeito de ser olho no olho. Para ligar o Skype, costuma a internet não dar conta. Mas eu te pergunto, no aniversário do seu pai, você vai mandar um WhatsApp? Você vai compartilhar alguma coisa no Facebook com ele? Ora bolas! Esse mundo não serve para mim. Esse mundo não dá para ser feliz. Então, o que o Espiritismo me dá? Como eu, que sou um reles estudante de doutrina espírita. O Espiritismo está me dizendo que existem muitas coisas atrás da cortina que precisam de ser descobertas. Por isso é que é a revelação. E eu só vou descobrir, eu só vou me dar conta dessas revelações, não é dentro da academia espírita. Embora elas sejam importantes, por exemplo, a nossa academia singela das reuniões, estudos, em grupo, que são valiosíssimas, porque a gente fala do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, é terapêutico, é didático, para você entender, porque sozinho não dá para aprender tudo. Você tem que trocar experiências. É fundamental isso. A frequência na casa espírita, gente, é de um valor extraordinário, por mais que seja cansativo em determinados momentos, principalmente quando o expositor dá sono. Ele não ajuda, não é? Vocês me desculpem. É fundamental, porque aqui eu estou sentando do lado de alguém. Olha, na próxima semana, façam um trato comigo. Não sentem na mesma cadeira. Mude de lugar. Não tenha vergonha. Não se acomode nessa cadeira. Todas são brancas,
Porque disse que aqui é centro de mesa branca, então tem que ter cadeira branca. Dureza, hein? Outro dia o indivíduo perguntou, para ser espírita tem que usar roupa branca? Eu falei assim, nossa senhora, estou lascado. Muda de lugar. Não se acomode no lugar que tu está sentado. Hoje você está sentado, eu gosto de sentar perto de fulano, que a gente um cutuca o outro. Não é? A gente dá belas gargalhadas juntos. Olha, na próxima reunião, senta do lado de outro, porque já está bem estabelecida a sua relação com essa. Agora muda. Olha o Nicolau sentado aqui sozinho. Alguém na próxima semana senta do lado dele. Agora, quando essa pessoa vier 2 vezes, Nicolau, na próxima você vai lá para trás. Vai fazendo uma misturança, para que você tenha a oportunidade de conhecer quem está aqui. E isso favoreça para que você treine a não ficar sentado numa cadeira da acomodação, enquanto tem muitos familiares, amigos, a míngua de pão, precisando do remédio, de uma palavra amiga. E tem muita gente só fazendo o culto do evangelho lá, já está bom, viu? Mas faz o evangelho lá, porque aí ele fica bem com os espíritos. Aí ele convida o Chico Xavier, porque agora o Chico é espírito, né? Antes é canonizado vivo, agora é canonizado desencarnado. Aí eu convido o Chico Xavier, o Emmanuel, para ir lá para casa. E eles vão lá, ajudam os meninos, porque estão mal na escola. Quem sabe Bezerra ajuda. Aí chama Bezerra, porque o comportamento está complicado. Não é? Aí chama os espíritos para ajudar. E eles vão, tá? Pode chamar. Faça a prece, seja sincero, que eles vão te acudir. Mas por que você não faz o mesmo? Por que você não se candidata a servir? Eu garanto para vocês que quando vocês, eu, todos nós, sairmos de casa para servir, eu estarei muito mais sintonizados com eles do que agora, quando eles nos visitam para cuidar das nossas dores. Porque eles passam lá mesmo, são bondosos, mas eles vão ficar o tempo suficiente só para dar a pílula e ir embora. Agora seria muito mais prazeroso conviver com eles. E para conviver com eles eu tenho que sair para trabalhar com eles. Porque eles não têm tempo para ficar discutindo o sexo dos anjos. E muito menos para ficar privilegiando quem está a vida toda só esperando que os milagres caem do céu. Não. Eles trabalham dentro de uma dinâmica de misericórdia. Por isso é que essa questão 171, que foi até motivo de brincadeira aqui antes de começar a reunião, não é, Eduardo? Que é 171, o que é 171, Gino? Repete aí para mim. Estelionato, Jesus. Está no Código Penal, 171, é estelionato mesmo? Meu Deus, olha para vocês verem. Aí a gente tem um jargão popular que diz assim, essa conversa sua está parecendo um 71, não é? Papo furado, não é? Adulteração, mentira, é um 71, não é? Eu pergunto para vocês, muito a propósito, a reencarnação não é conto do vigário. A reencarnação é fato. Nicodemos procurou Jesus e perguntou para ele, depois de afirmar que ele era mestre, porque se não fosse mestre e senhor, ele não podia fazer o que ele fazia. Isso está no capítulo 3 do Evangelho de João. Ele diz assim, Senhor, como fazer para entrar na vida eterna? Aí Jesus diz para ele, é necessário nascer de novo. Para muitos, o texto continua dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito. Para muitos, apenas um testemunho, uma confirmação, um batismo, seja o que for. Mas é necessário que a gente entenda que esse assunto tem uma profundidade extraordinária. Por isso que o Nicodemos, em dúvida, disse, mas Senhor, como pode um velho entrar no ventre da sua mãe? Aí Jesus diz assim, numa resposta, uma das mais extraordinárias do Evangelho. Ele diz assim, se eu vos falo das coisas da terra e você não me compreende, como podeis compreender quando vos falar das coisas do céu? As coisas da terra, o maior profeta simboliza as coisas da terra.
porque ele foi completo. Nós nos referimos ao profeta João Batista, que era aquele que promovia o batismo da água. Jesus disse: dos nascidos de mulher, João é o maior. Mas no reino do céu, João é o menor. A doutrina espírita descortina para nós a lei da reencarnação. É lei da terra, é lei natural. Você acreditando ou não acreditando, vai desencarnar, viu? Acreditando ou não, tu reencarnou. Teve planejamento. Quem que me prova? A matemática da vida vai te provar. Isso é lei da terra. Agora, a lei do céu. Nós precisamos de caminhar um pouquinho na terra para conhecer a lei do céu. E a gente poderia simbolizar falando da lei do amor, falando da justiça, falando da sabedoria, que vai sendo adquirida a partir do nosso caminhar, das experiências que vamos adquirindo, agigantando cada vez mais a bagagem que nós trazemos. Por isso que nós estamos aqui. Soni, participações? Alguma questão que você queira falar? Nosso tempo está caminhando para o final. Além do seu aniversário, todo mundo te cumprimentando e falando que querem bolo. Não tem jeito. Na FIAC o bolo é espiritual. Um pedacinho fluídico para cada um, né? E é bom que o bolo fluídico só engorda o perispírito, não tem problema. Pois é. Mas a discussão aqui, Carlos Alberto, é que tem algumas pessoas, né, que realmente têm dificuldade, isso eu estou trazendo para mim também, de entender o que é a reencarnação. Como que eu fui outra pessoa, agora sou outra, e daqui a pouco vou ser outra. Como entender esse processo evolutivo, porque a gente reencarna para evoluir, né? A gente já leu, já sabe, já estudou. Então, como que a pessoa pode entender esse processo reencarnatório das vidas sucessivas? Não só, não a reencarnação assim, amanhã eu vou ser outra pessoa, mas das vidas sucessivas. É difícil. Uma companheira que nos acompanha em casa agora, ela foi uma das que me mandaram uma mensagem. E eu acredito que ela vai me telefonar amanhã. Ótima essa, hein? Mas, estou brincando. Ela me mandou uma mensagem extraordinária. E na mensagem que ela me mandou, ela citou essa passagem, que acabou nos estimulando a pedir que a nossa artista, a Dora, escriba artista, que tem uma letra tão bonita, mas ela é sacerdote de Jesus, ela é professora. Olha, Dora, quando atingirdes as estrelas, não esqueça dos vossos alunos, por favor. Porque nosso trabalho, ele foi programado para a gente finalizá-lo com este versículo que está, no caso, à esquerda de vocês, à minha direita. Mas por causa da mensagem dessa minha amiga, eu pedi à Dora que colocasse esses 2 versículos no quadro, que diz assim: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. O discípulo perguntou para Jesus: mas Senhor, isso nunca aconteceu com o Senhor. Quando foi isso? Quando fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim estareis fazendo. A justiça da reencarnação é uma dádiva da misericórdia de Deus, que nos acolhe no momento de fome, a ignorância, a fome do saber, sede, quando tivermos sede, ou tendo sede, o Senhor nos concede a água, a sede, a escassez é do trabalho. Ele nos concede a água que corre do peito em abundância, que é a água da oportunidade, a água da transformação, a água da renovação.
da metanoia, mudança da mente, porque o mundo só vai renovar quando mudarmos a nossa maneira de pensar. O universo que estagiamos é um universo mental, afirmam os espiritualistas. Tudo é mente. Tudo é expressão da mente superior e das mentes que somos nós que operamos num campo limitado, mas em conjugação com a mente do alto. Era estrangeiro e hospedastes-me. O estrangeiro é aquele que está sem a pátria, que está sem lugar. Quantos espíritos foram albergados na reencarnação? Histórias espirituais definem que estes que habitam o Brasil são espíritos que foram resgatados de regiões de sofrimento pelos espíritos que operam em nome de Jesus para formar a nação brasileira. Os negros, os índios, os degredados eram estrangeiros. Espíritos que vieram das regiões inferiores, que compusemos essa nação. Essa nação, meu Deus, que foi descoberta em 1500. O que são 600 anos, meus amigos, de história? Não é nada. 200 anos de emancipação de Portugal? Não é nada. É muito pouco. Então o que nós estamos vendo na televisão, na realidade? São os frutos teratológicos que vêm das regiões inferiores. Os habitantes do planeta atual são espíritos que foram libertados das regiões umbralinas. Os espíritos superiores estão nos acompanhando e nos ajudando. Por isso essa confusão na Terra, em que o sexo é banalizado, a família destruída, a ética, a moral, julgada no lixo, por seres, muitos deles, que não têm um mínimo escrúpulo para dar um tiro na cabeça de alguém por causa de um celular, a estuprar uma criança de 4 anos de idade. Quem são esses delinquentes? A não ser espíritos que estão tendo oportunidades derradeiras, porque a humanidade do futuro não irá mais suportar seres que necessitam viver no mundo de barbárie, entre dinossauros, nas cavernas, para começar de novo a reconstrução do mundo, aonde o que impera é a força e não a sabedoria. Para que haja toda essa renovação, nós somos acolhidos como estrangeiros numa terra que Jesus está prometendo para nós, a chamada terra da probição. Porque somos eleitos? Não, porque Ele está nos dando oportunidade. E qual a oportunidade que nós vamos ter? É vestindo a nós mesmos, com uma vestimenta sagrada, fazendo luz no seu perispírito. Como é que tu vai fazer luz? A não ser dando passe nos outros? Fazendo comida, dando papinha na boca dela, trocando a fralda dele. Como é que você vai fazer luz? A não ser carregando, suportando, se tornando exemplo digno de famílias, de comunidades. É assim que se faz luz. Amando, aprendendo a sorrir, oferecer alegria e esperança. É assim que faz luz. Não é sentando no Tibete, esperando que a espiritualidade cuide da destinação do país. Não é participando de correntes místicas, como eu recebi hoje, que diz que partiu da Federação Espírita Brasileira. Se foi, a FEB precisa de reconsiderar muitas coisas. Mas eu acredito que não foi. Mensagens ditadas por Bezerra. Que Bezerra que é aquele? Frases colocadas na boca do Chico. Que Chico Xavier que é esse? Que faz profetismo? Isso é uma adulteração doutrinária. É uma
adulteração quanto à própria memória destes espíritos que foram dignos, que foram simples, que foram coerentes, mas que foram trabalhadores do bem e que não promoviam movimentos que encarceram, que iludem, que enganam. Eles nunca colocaram dinheiro no bolso, eles nunca fizeram o espetáculo que você tinha que pagar para assisti-los. Eventos espíritas que o indivíduo tem que pagar absurdos para frequentar, hotéis de 5 estrelas para assistir palestras espíritas. Isso não é espiritismo nem aqui e nem em Bariloche. Estava nu e vestíssime, adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Quando foi, Senhor, que fizemos isso? Quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim estareis fazendo. Amigos, que Deus nos abençoe. Que Jesus nos mostre o caminho. E que possamos pôr os pés nas estradas para descobrir essa verdade. Porque ela não vem do céu. O céu nos convida a percorrer em busca dela. Mas o esforço é de cada um. O vento sopra e não sabes de onde vem. É assim o espírito. Para compreender a reencarnação, respondendo aos ouvintes, aos teleouvintes. Ame. Se esforce. Conheça Allan Kardec. Não tem fonte mais sublime na atualidade do que a codificação espírita, que vem cumprir o que foi prometido por Jesus. O Espírito de verdade que o homem não conhece, mas vós o conheceis. Porque o Espírito de verdade fala de mim, de tudo que eu ensinei. E o Espírito de verdade fala muito mais. A doutrina espírita relembra Jesus e dinamiza os seus ensinamentos com uma chave extraordinária. E esta chave é dada pelo próprio Mestre Senhor. Estarei convosco até o fim. Não temeis, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. E agora, Ele espera que todos nós vençamos também. Eu encerro a minha participação trazendo Maria Dolores com os seguintes versos, intitulado Berço e Mãe. Prosseguindo, Senhor, nos teus caminhos, em que a tua bondade nos conduz, deixa-me agradecer-te o berço generoso que me cedestes um dia ao anseio de luz. Esse é o brinde mais belo que conservo nos meus ricos tesouros da lembrança, porquanto foi no mundo amado amigo que te encontrei o amparo sem mudança. Em criança de colo, ante uma tela antiga, pela fé minha mãe me pedia te olhar. Fala, filha, quem é? E eu dizia, Jesus. E nunca me esqueci dessa bênção do lar. Depois, saí à luta, ao trabalho da escola. A vida era lição, de instante para instante. Mas foste sempre em mim, por toda parte, o invisível pastor e o socorro incessante. Senhor, tu que vencestes o tempo e a morte, segues hoje conosco dia a dia, e te fazes clarão hora por hora, nutrindo-nos no peito a força que nos guia. É por isso, Jesus, que te relembro, a fim de agradecer-te, estejas onde estejas, repetindo a cantar, na pauta da esperança, sê bendito, Senhor, louvado sejas. Bendito, Senhor, louvado sejas. Um abraço para todos, que tenhamos a coragem, a determinação de seguir mais à frente. Porque se atrás tem gente, o que é ingente nesse momento é a gente atingir
no campo da inteligência, as possibilidades que abrem as portas do coração para que jamais desistamos do Senhor, que nos sustenta, que nos apoia, que nos inspira e que continua clamando: venha a mim toda a gente. Boa noite para todos.